Olá, meu nome é Eduardo Rosa, sou arquiteto e consultor de Feng Shui. A ideia desse vídeo é a gente ensinar uma técnica interessante do Feng Shui para aportar a nós nesse momento aí de pandemia, de isolamento, né? É uma técnica que ajuda a potencializar especificamente a nossa saúde, certo? Tanto a manter um equilíbrio e em caso de alguma doença, de voltar recuperar o máximo possível. Isso não substitui nenhuma recomendação de higiene, de isolamento, simplesmente é um fator aí dentro da tradição chinesa que nos ajuda a potencializar a saúde, certo? Essa tradição é baseada no conhecimento principalmente do campo magnético da Terra e de todos os corpos, né? Mesmo a nossa ciência ocidental já sabe que tanto átomos e todos os objetos no universo têm campo magnético. Então, o nosso planeta tem uma polaridade, né, que gera um campo magnético, o nosso corpo humano e os átomos. Então, essa tradição do Feng Shui vai estudar justamente essa relação do ser humano com o campo magnético da Terra. Então, conforme as direções que nos posicionamos, principalmente ao dormir, ao trabalhar, ao estudar, posições que ficamos muito tempo, conforme essa direção que a gente está, vai ter uma influência diferente esse campo magnético da Terra, certo? E nisso que se estuda essa tradição. E cada pessoa tem um padrão diferente magnético, energético. Então, se a pessoa, por exemplo, está dormindo para o norte, na direção norte, para uma pessoa essa energia pode afetar de maneira positiva e outra negativa, certo? Então são 4 direções que nos potencializam e 4 direções que nos inibem, certo? Então a ideia é a gente saber como encontrar aqui, vamos ver se a gente aprende de maneira mais sintética possível, como encontrar essa direção que nos potencializa e como utilizar ela da melhor maneira possível. Bom, vamos ver que direções são essas que nós estamos falando, né? São as direções que nós estamos voltados, né? Ou seja, que a gente permanece mais tempo, principalmente, onde a gente dorme, trabalha ou estuda, né? Nessa imagem aqui, quando estamos deitados, né, de que direção é essa? É dos pés para a cabeça, como está mostrando essa seta aqui na imagem da esquerda. Né? Isso vale tanto para a nossa cama, né, ou se eu estou no sofá, dormindo, ou descansando, ou num colchonete. Né? E também, por exemplo, se eu durmo inclinado na cama, o que vai valer de fato é essa direção, nosso pé para a cabeça, essa direção que a gente vai tentar encaixar, né, nessa direção da saúde, tanto para dormir, se for possível, se a cama puder encontrar essa direção, ou mesmo para fazer pequenos descansos, assim, e que isso vai ajudar a recuperar a saúde. E onde a gente está trabalhando, ou na mesa que estudamos, o que vale é essa direção que nosso corpo está voltado para frente, com essa imagem da direita aqui. Se eu, por exemplo, se eu trabalho também com a cadeira inclinada em relação à mesa, o que vai valer sempre é onde de fato o meu corpo está voltado, a fronte, né? Certo? Então essas são as principais direções que a gente vai estar avaliando, quando eu estou deitado e quando eu estou sentado. Isso aqui é um gráfico, né, que está mostrando as direções em que esse mais 80, que esse mais 80 é o que? É efeito, a estrela que chama, né? Tien, que nos potencializa a saúde. Então cada indivíduo, cada pessoa vai ter um padrão magnético diferente que está associado também ao número. Aqui nesse gráfico a gente está vendo, ó, tem o número 1, 2, 3, 4, 6. Né? O 5 não tem um número de direção, né? Mas são 8 números, certo? E cada pessoa com um número desse, aqui vai estar mostrando, por exemplo, a pessoa se tiver um padrão do número 6, a direção que vai dar a saúde para ele, que é o mais 80, o Chen em chinês, né? É o Nordeste. Então, se a pessoa está deitada para o Nordeste ou trabalhando voltada para o Nordeste, essa influência energética está potencializando a saúde. E assim cada número diferente. Ou seja, se o número 2, a pessoa que tem o padrão número 2, essa direção mais 80 vai ser oeste. A pessoa que tem o padrão energético número 4, essa direção da saúde vai estar para o sul. Então, isso varia de pessoa para pessoa, certo? Vamos ver passo a passo aqui como a gente
vai descobrir esse número, né? Como vai encontrar essas direções aí pra gente. O primeiro passo vai ser encontrar esse número pessoal de cada um. Esse número vai ser fundamental para encontrarmos nossa direção da saúde. Existem cálculos que têm fórmulas, né, que o ideal é saber esses cálculos. Né? Como nós estamos mostrando de uma maneira simplificada aqui essa técnica para as pessoas utilizarem de maneira rápida, né, nós vamos já utilizar tabelas em que já estão calculados esses números. Então essa aqui à direita é uma tabela, né? Essa tabela está dando aqui, tem o ano, esse aqui é o ano de nascimento da pessoa, então esse número pessoal vai estar ligado, aqui também chama de número quarto, escrito aqui, né? Número quarto. Está ligado ao ano que a pessoa nasceu. Então, de acordo com o ano, vai ter um padrão diferente. Então, por exemplo, se a pessoa nasceu em 1980, aqui, 1980, se ela for homem, aqui está a tabelinha homem, né? Ela vai ser o número 2. Se ela for mulher, vai ser o número 4. Então, como o homem e a mulher canalizam um polo ou mais yang ou mais yin, então vai ter uma diferença aí. Então, 1980 é homem e mulher. Então, essa tabela está dando desde 1924 até 2022 todos os números pessoais. Então, por exemplo, se a pessoa nasceu em 1953, se ela for mulher, uma mulher que nasceu em 53, o padrão energético dela é 4, certo? Agora tem só um detalhe aqui importante, né? Esse ano ele é um ano energético, né? É como se fosse. Ele começa dia 3 ou 4 de fevereiro. Ele está ligado a um ritmo astronômico nosso, né? Que isso aí é a data que fica entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera. Então isso varia um pouco aí, cai no dia 3 ou 4. Então se a pessoa nasceu antes do dia 3 de fevereiro, digamos que esse ano ainda não começou. Por exemplo, se eu nasci dia 2 de fevereiro de 1970. Então esse ano 1970, energeticamente, ele começa dia 3. Então não começou ainda, se eu nasci no dia 2, né? Então eu vou considerar, a nível de cálculo, o ano anterior, 69. Porque eu nasci o quê? No dia 2 de fevereiro, que é antes dessa virada. Então dia 3 e 4 aqui é o ano que tem, é o dia que tem essa virada aqui, né? Certo? Então, no caso, se eu nasci em 70, dia 2 de fevereiro, então eu vou calcular em 69. Se eu sou homem é 4, mulher é 2. Então tem que estar atento aqui. Então se eu nascer, sei lá, dia 2 de janeiro de 53, como a gente falou antes, né? 2 de janeiro, então tá antes do dia 3 e 4. Então aqui que é a virada do ano energético, como se fosse o ano novo energético. Se eu nasci no dia 2 de janeiro, então eu nasci no ano anterior da virada. Então 53, 1953 começa no dia 3 e 4. Então se eu nasci em janeiro, então eu calculo automaticamente 1952, certo? Então só tem que estar atento aí. Então, mas na verdade é simples. Se eu nasci do dia 1º de janeiro até o dia 2 de fevereiro, eu sempre calculo um ano antes do meu que eu nasci no nosso calendário. Se eu nasci depois do dia 4 de fevereiro, é normal, é o ano que a gente está normalmente, ok? O nosso segundo passo agora, que já descobrimos qual é o nosso número pessoal, é saber qual é a direção minha, desse meu número, em que está essa direção da saúde, que é, no caso é o mais 80 que a gente chama. Né? Temos essa tabela, aqui já está sintetizado, né? Então, se eu tenho o número 1, eu calculei naquela tabela anterior está o meu número 1, a minha direção da saúde é o leste, que é o mais 80 aqui. Né? Mais 80 é o número, né, que relaciona essa saúde. Se o meu número é 3, é norte. Se o número 4 é sul. E assim por diante. Então aqui está mostrando tudo. E lembrando que existem, só para a gente saber, tem as 8 direções, cada uma tem um fator específico que nos influencia. Nós estamos simplesmente focados aqui nesse vídeo a ensinar como achar essa direção mais 80. Mas teremos, cada uma das 8 direções vai ter uma influência para a gente diferente. Certo? Então eu já aprendi como achar meu número pessoal.
Depois, o segundo passo, vimos como associar a cada número qual é essa direção que vai estar essa direção da saúde mais 80. Nosso terceiro passo agora é saber como verificar as direções, certo? Vamos usar a bússola. Então, com a bússola a gente vai saber onde é que está o norte, e se eu sei onde está o norte eu posso descobrir qualquer outra direção. A bússola que a gente usa normalmente no Feng Shui é essa bússola aqui com a base transparente, que isso aqui gira, né? Como eu estou ensinando de uma maneira mais prática possível, né, para as pessoas utilizar, vamos usar a bússola que usa em aplicativos do celular. Ela não é tão precisa, eu mesmo só uso essa bússola física, né? Mas a bússola de celular ela tem uma imprecisão, mas dá para a gente usar de uma maneira geral, certo? Aqui tem uma imagem. Essa imagem é de um print do celular, no caso eu baixei um aplicativo. Eu vou nem passar para vocês qual o melhor aplicativo de bússola, tem centenas, nem são dezenas, são centenas mesmo. E eu pessoalmente não costumo usar, eu uso a bússola física, mas a precisão é razoável para começar. Né? Bom, o que é importante? Essas bússolas, né, de aplicativo, a gente vai, aqui está o celular, né, aqui está a base do celular, aqui está a frente dele, né? A gente vai deixar o celular em paralelo, né, ao chão, e sempre onde eu estou apontando o celular, ele vai estar mostrando que direção é essa que eu estou apontando. Aqui está dando 171 graus, certo? Então a bússola ela vai, aqui está mostrando o norte magnético, né? E a direção que eu estou apontando o celular, ela está dando aqui os 171 graus e que ela está ligada ao sul, tá vendo? Ela tá, ou seja, ainda tá próximo do sul aqui, né? O sul é exatamente 180 graus, né? Então, esses aplicativos de bússola facilitam nesse sentido. É só apontar para a direção que eu quero saber, que ela já vai me dizer que grau é esse, e ainda algumas vão dizer que direção já, no caso a sul. Eu tenho que apontar para onde então a bússola. Aqui no caso, à esquerda, lembrando, né? Então, se eu quero saber que direção que eu estou dormindo, então eu aponto nessa direção da cama, dos pés para a cabeça, né? Eu aponto aqui essa bússola, essa seta aqui está mostrando, né? E lá ela vai dizer o ângulo que eu tô, certo? A mesma coisa aqui na mesa. Então eu vejo a direção que eu estou trabalhando, estudando, aponto a bússola, né? No caso do celular, para essa direção, ela vai me dizer. Então, sei lá, aqui a direção que eu estou dormindo para estar para o oeste, né? Aqui a mesa tá para estar pro sul. Aí cada cama, cada mesa, cada local vai estar na direção diferente. E assim eu posso verificar, inclusive meu sofá, né? Um lado do sofá que direção é, se eu deitar por outro sofá que direção é, certo? E com isso aqui eu posso saber onde as direções onde eu já estou normalmente usando, né? Agora nosso objetivo aqui é achar a direção que eu quero, a minha direção mais 80. Então, por exemplo, se a minha direção mais 80, eu calculei lá, de acordo com o meu número, deu oeste, certo? Então, por exemplo, essa cama aqui, a minha cama está voltada para o sul, né? Mas a mais 80 seria bom para o oeste, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, sul, sudeste, oeste. Então aqui sul, aqui sudeste, oeste. Então eu poderia virar a minha cama para outra parede do quarto e deixá-la para a direção oeste, que é o meu mais 80, nesse exemplo que eu dei, certo? Às vezes também, por exemplo, se a pessoa dorme sozinha na cama de casal, também tem muita flexibilidade, porque, por exemplo, se essa cama está voltada para o sul, por exemplo, né? E a minha direção da saúde é o sudoeste, ou seja, tem 45 graus aqui de diferença. Então, às vezes, se eu durmo inclinado aqui na cama, na diagonal, eu já pego a influência da outra direção, certo? Então, tem essa variante. E muitas vezes vai acontecer da gente não poder, nem na nossa cama não tem onde mexer, que não vou achar a minha direção mais 80. Por isso eu posso usar, às vezes, o sofá, onde eu posso deitar para descansar um pouco, ou usar um colchonete. Se eu estou querendo, por exemplo, eu estou começando a gripar, né? Então nessa época da pandemia a gente não sabe se é o corona ou se é outra gripe, né? Então eu estou começando a oferecer sintomas, mostrar sintomas. Então, opa, eu já ponho um colchonete, eu acho qual é a minha direção, vejo aqui na bússola, né?
sei lá, se a minha direção é leste, eu vou ver onde é que está o leste lá da saúde mesmo, né? Se está voltado para essa direção aqui, então eu vejo lá na minha casa, eu ponho um colchonete num ambiente que eu possa girar ele, né, no ambiente, e eu direciono ele para a direção leste. E com essa bússola aqui eu encontro essa minha direção leste, que eu estou dando exemplo aqui, né? Se a minha direção leste for o mais 80, certo? Então esse é o uso da bússola que eu queria mostrar para vocês. Aqui algo importante é saber a zona de influência de cada direção. Que é isso? Por exemplo, o norte, ele está exatamente aqui a 0 graus, né? Ou também 360, é o início e o final, né? O nordeste está exatamente a 45 graus. Então essa zona de influência são até que ângulos que a gente pode considerar que ele está numa direção específica. Aqui esse gráfico mostra aqui essa zona de influência. Então, por exemplo, a região norte, a direção norte, então se eu medir lá na bússola, que se deu, sei lá, 345 graus, né? Então, ó, ele é maior, 345 é maior que 337 e menor que 22,5. Então ele está nessa região aqui. O 345 vai estar por aqui mais ou menos. Então ele está dentro da região norte. O nordeste aqui, por exemplo, se eu medir lá deu 58 graus, medir na bússola, nosso aplicativo que a gente mostrou, né? Então 58 graus é mais ou menos aqui, né? Então a gente dá para ver que 58 graus está entre 22,5 e 67,5. Então se eu meço na bússola a direção da minha cama, por exemplo, eu vi que está 58 graus, eu sei que está na influência do nordeste, porque está entre 67,5 e entre 22,5. Então qualquer direção que a gente pegar na bússola, a gente vai poder ver exatamente que grau é. Então você dá do 254, é só ver aqui, ó, 254 está entre 247,5 e 292,5. Então ele está nessa zona de influência do oeste. Então 254 graus é a direção oeste. Então isso aqui é importante, esse gráfico também, para ver essa zona de influência de cada direção aí. Aqui tem um detalhe importante. Quando a gente for fazer uma medição da direção, né, no caso com o aparelho celular aqui, está mostrando como se fosse o aparelho celular com o aplicativo da bússola, vendo a direção que eu quero ver. Quero ver a direção dessa cama, né? Então estou com os pés aqui, a cabeça para lá. Aqui está mostrando o seguinte, é bom a gente ver essa direção em vários pontos paralelos aqui, ou seja, aqui é a direção que eu quero ver, né? Então eu ponho em vários locais, assim, pode até apoiar na parede, para confirmar essa direção. Por que isso? Porque conforme o local, às vezes tem um campo magnético local ali. Às vezes um metal da janela, ou a próprio circuito de eletricidade, tubulação de água, esgoto também gera um campo magnético. Então se a gente medir em 3, 4, ou até 5 locais diferentes, a gente vai confirmando, né? Então se a diferença de graus é pouca, é 3, 4 graus para um lado ou para outro, é normal, por causa até da inclinação da parede e tudo, né? Agora se eu estou medindo aqui, sei lá, deu 200 graus aqui, né? Aqui deu 202, aqui deu 193, 197. Então tá tudo dentro da ideia, né? Agora, se eu meço aqui, por exemplo, e deu 240 graus, então é uma diferença muito grande do resto. Então é muito provável, na realidade, ele está pegando um campo magnético local, certo? Então eu meço em vários locais desse ambiente, nessa direção que eu quero ver, e vejo a direção mais recorrente aí, né? Sei lá, de 4 direções deu 3 próximas, então é aquela que está mostrando a realidade. O que tiver diferente aí, você exclui, é um erro, ok? Quarto passo, eu acabei já falando no final do terceiro, né? Então aqui é mais para sintetizar tudo, né? Então a gente aprendemos a achar o nosso número, né? Ver na tabela aqui, ou naquela outra tabela que a gente viu, esse número está ligado a qual direção. Então se o meu número é 1, a minha direção mais 80 é no leste, se o número é 7, a direção é sudoeste, e aí vai. Sabendo isso, a minha direção, agora eu vou com a bússola, né,
verificar a direção que eu estou dormindo ou trabalhando ou estudando. E caso não, a minha direção da cama, não possa mudar a cama para encontrar essa minha direção, sei lá, se eu sou o número 2, minha direção é oeste, então por mais que eu gire a cama, às vezes no quarto só pode ter 2 ou 3 possibilidades de giro da cama, né? Então muitas vezes não vou encontrar minha direção oeste lá. Então por isso que a gente vai usar um colchonete, às vezes na sala, daí o colchonete eu ponho voltado para a direção oeste, ou muitas vezes o próprio sofá, né? Que a gente pode dar uma cochilada, dar uma descansada. Uma dos dois lados do sofá pode estar para o oeste. E a mesa a mesma coisa, eu posso girar a mesa ou girar a própria cadeira achando a minha direção mais 80, certo? Então, essa é uma explicação dessa técnica do minguar das direções pessoais. Lembrando que a gente só está avaliando uma direção, um tipo que é a direção da saúde. Tem outras direções que nos ajudam a dar ritmo de trabalho, outras direções são melhores para a gente meditar, para refletir ou para estar centrado, mais seguro. Outras direções ajudam a gente a se relacionar melhor com as pessoas, com a própria natureza, né? Então, cada direção tem uma característica. Então, nós vimos essa direção mais 80, é o Tien Yin, que nos ajuda a questão da saúde. Lembrando que isso não substitui nenhum outro método da nossa medicina, simplesmente é algo da tradição chinesa que nos ajuda a melhorar esse magnetismo nosso e especificamente essa nossa saúde. Obrigado e até mais.